Fala, concurseiro! Vamos para a aula 3 da nossa série de Direito Penal aqui na Papiro Concursos. Hoje, o assunto é o iter criminis, o caminho que o crime percorre desde a ideia até a consumação. Esse é outro tema clássico que aparece direto em prova, principalmente puxando tentativa. Bora com tudo! Na aula passada, a gente separou o dolo de culpa dentro da conduta. Hoje, a gente sai da conduta isolada e olha para o crime como um processo, uma sequência de fases que ele percorre até se consumar. Entender essas fases é o que te permite responder questões sobre tentativa, desistência e arrependimento com segurança. Iter criminis significa literalmente caminho do crime. É a sequência de fases que um crime doloso percorre, do momento em que a ideia surge na cabeça do agente até a sua consumação. Ele tem 4 fases: cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. As 2 primeiras, em regra, não são puníveis. As 2 últimas, sim. A primeira fase é a cogitação. É o momento em que o agente apenas pensa, planeja mentalmente o crime, sem exteriorizar nada. Aqui vale um princípio importante do direito penal. Cogitationes poenam nemo patitur. Ninguém pode ser punido só pelo pensamento. Enquanto o crime existir só na mente, não há relevância penal nenhuma. A segunda fase são os atos preparatórios. O agente já começa a se organizar para executar o crime, comprar uma arma, estudar a rotina da vítima, reunir instrumentos. Em regra, esses atos também não são puníveis, porque ainda não iniciaram a execução do verbo do tipo penal. Só excepcionalmente a lei pune atos preparatórios, quando os transforma em crime autônomo, como, por exemplo, o crime de petrechos para falsificação de moeda. A terceira fase é a execução. Aqui, o agente começa efetivamente a realizar a conduta descrita no tipo penal. É a partir daqui que a punibilidade entra em cena de verdade. Se o crime for interrompido nessa fase por circunstâncias alheias à vontade do agente, você já está diante de uma tentativa. A quarta e última fase é a consumação. Todos os elementos da definição legal do crime foram realizados. O crime está completo. É aqui que se aplica a pena do tipo penal em sua forma cheia, sem nenhuma redução. E se o crime for interrompido entre a execução e a consumação? Aí entra a tentativa, prevista no artigo 14, inciso 2º, do Código Penal. Quando o agente inicia a execução, mas não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Repara, o que interrompeu não foi a vontade do próprio agente, foi algo externo, tipo alguém interferir, ou a vítima escapar. A tentativa se divide em 2 tipos. Na tentativa perfeita, também chamada de crime falho, o agente esgota todos os meios de execução que tinha à disposição, mas o resultado não ocorre por circunstâncias alheias. Ele fez tudo o que podia, só não consumou. Já na tentativa imperfeita, o agente é interrompido no meio da execução, antes de esgotar os meios disponíveis. A pena da tentativa é a mesma do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. E tem uma lógica por trás dessa variação. Quanto mais próximo da consumação o agente chegou, menor a redução da pena. Ou seja, quem quase consumou o crime é punido de forma mais próxima do crime completo do que quem parou lá no início da execução. Agora, atenção para uma diferença importante. E se for o próprio agente quem decide parar? Aí não é mais tentativa, é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, previstos no artigo 15 do Código Penal. Na desistência voluntária, o agente interrompe a execução por vontade própria, antes de esgotar os meios. No arrependimento eficaz, ele já esgotou os meios de execução, mas age para impedir que o resultado aconteça. E consegue. Em ambos os casos, o agente só responde pelos atos que já praticou até ali, não pela tentativa do crime maior. Tem ainda uma quarta figura, que não pode ser confundida com as anteriores: o arrependimento posterior do artigo 16. Aqui o crime já se consumou. Não tem mais desistência nem tentativa envolvida. Mas se for crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e o agente reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia, a pena é reduzida de 1 a 2/3. É uma espécie de prêmio legal por reparar o estrago depois do fato consumado. Resumindo com a linha do tempo inteira: cogitação e atos preparatórios, em regra impuníveis. Execução, onde a tentativa pode aparecer se for interrompida por circunstância alheia à vontade. Consumação, o crime completo. Se for o próprio agente que decide parar antes de consumar,
é desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E se o crime já consumou, mas o agente repara o dano depois, é arrependimento posterior. Grava essa linha, porque ela organiza praticamente todas as questões desse assunto. Bora praticar. Lê com atenção antes de ver a resposta. Pedro, com a intenção de matar Carlos, efetua 3 disparos de arma de fogo contra a vítima, esgotando toda a munição que possuía. Carlos sobrevive porque foi socorrido a tempo por terceiros, sem qualquer ação de Pedro nesse sentido. A conduta de Pedro configura A. Desistência voluntária. B. Arrependimento eficaz. C. Tentativa perfeita. D. Tentativa imperfeita. Pausa aqui se quiser pensar. A resposta certa é a letra C. Tentativa perfeita. Vamos entender. A alternativa A está errada porque a desistência voluntária exige que o próprio agente decida parar por vontade própria. E aqui foi terceiros que salvaram Carlos, não Pedro. A alternativa B está errada pelo mesmo motivo. O arrependimento eficaz também exige uma ação do próprio agente para impedir o resultado, o que não aconteceu aqui. E a alternativa D está errada porque Pedro esgotou todos os meios de execução que tinha, atirou até acabar a munição, o que caracteriza a tentativa perfeita e não imperfeita, que exigiria uma interrupção no meio do processo. Por isso, a letra C é a única que bate com os fatos. É isso por hoje. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra, toda essa matéria, organizada e com questões comentadas, está na apostila completa da Papiro Concursos, lá no site. Só passa quem papira. Até a próxima aula!